João capítulo 11. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então, depois disto, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedides a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo sua irmã, dizendo: O mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: Onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não tenho dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram-na, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu sei, bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto
Saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhe o que Jesus tinha feito. Depois, os principais sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e disseram: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra, junto ao deserto, era para uma cidade chamada Efraim, e ali ficou com seus discípulos. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam por Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: que vos parece, não virá a festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciassem para o prender. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, abençoa esta aula, esta breve reflexão que vamos fazer, procurando trazer ensino para a evangelização, e que o Senhor nos ensine, seja o ensino do Senhor, conforme este capítulo tão precioso, Pai, e nos usa para levar a palavra, o Evangelho, aos nossos próximos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse nosso curso, ele visa, como eu tenho dito para os irmãos, nós usarmos o Evangelho de João para um evangelismo de amizade, um evangelismo que de respeito a pessoas que tanto são nossos amigos já há um tempo, como pessoas que se dispõem a ouvir, que sabem que nós somos cristãos. Aí, o que nós temos que fazer? Como é que eu tenho que falar aos irmãos? Nós podemos pegar um capítulo para tirar uma lição evangelística, para mostrar o evangelho para aquele nosso amigo, ou até fazer uma sequência de estudos com ele, ir na casa dele, se necessitar. Enfim, há vários meios de usarmos esse evangelho, né, no evangelismo, inclusive de falar em oportunidades que as pessoas podem dizer assim: irmão, fale alguma coisa, né? Ore por nós, e a gente pede para orar, porque sabe que nós somos cristãos. Às vezes pode acontecer isso, e aí nós aproveitamos para anunciar o evangelho, tá bom? E nós temos visto aqui que o evangelho, ele sempre, quando ele é pregado com fidelidade, ele tem 4 verdades fundamentais: a verdade sobre Deus, a verdade sobre o homem, a verdade sobre Cristo e a verdade sobre a conversão, né? E aqueles pontos que eu já tenho explicado aos irmãos. Aqui, irmão, nós temos uma questão importantíssima, que um milagre que Jesus operou foi algo assim extraordinário mesmo. Esse amigo de Jesus estava morto há 4 dias. E o Senhor Jesus, debaixo de uma ordem, ressuscitou o morto, que já estava até cheirando mal. E aí esse homem viveu, passou a andar como se nunca tivesse morrido. Cada milagre no Evangelho de João é para mostrar quem é Jesus. Já tenho falado isso aqui para os irmãos. Então, por exemplo, o milagre da multiplicação dos pães, para dizer que ele é o pão da vida, né? Quando ele cura o cego de nascença, para dizer que ele é a luz do mundo, nós já vimos aqui. Agora, esse milagre é o quê? Que Jesus é a ressurreição e a vida. E que existe uma morte no homem, que é pior do que a morte física, que é a morte espiritual. E aí, veja só, quanta coisa nós podemos falar para os nossos amigos. Olha, existe uma morte espiritual. Você sabia que existe uma morte fora dessa morte, que as pessoas têm muito medo, né? Todo mundo tem medo de morrer, mas tem uma morte pior, que é a fonte dessa morte,
Aí você pode falar para ela, qual é a morte? É o afastamento de Deus, é a morte espiritual, por causa do pecado. Deus é santo, nós somos pecadores. Mas você sabia que Jesus, ele é a ressurreição e a vida? E aí nós podemos explicar. Como é que ele é a ressurreição e a vida? Porque ele morre para nós vivermos. Está vendo como é que é? Você vai explicando. Jesus morreu, Jesus levou os nossos pecados, e ele pagou por nossos pecados, e todo aquele que crê nele ressuscita, vive de novo. E ele é que ressuscita essa pessoa. Então, anunciar o Evangelho. Então, tem alguns pontos aqui, irmãos, depois eu vou colocar lá no grupo o nosso esboçozinho aqui. A primeira coisa que nós temos que falar, que anunciar às pessoas, é que Jesus é a ressurreição e a vida. Veja o versículo 24 e 26. Ao 26, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Olha o que Jesus diz. 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Então você pode falar, olha só, Jesus venceu a morte, porque a morte vem do pecado. Jesus ressuscitou e ele nos salva da nossa morte espiritual. E ele promete que nós, mesmo que morramos fisicamente, não vamos morrer para Deus e vamos um dia ressuscitar. Irmãos, o Evangelho é uma mensagem de esperança. Nós temos que levar essa mensagem para as pessoas. E a gente pode desenvolver. Eu estou dando só os pontos rapidamente para os irmãos pensarem. Em segundo lugar, mostremos que ele é a ressurreição e a vida, porque morre pelo seu povo e os reúne. E o próprio, veja só que coisa, olhem lá comigo, o 51 e o 52. Este homem terrível, que é Caifás, que é um homem falso, político, falso, religioso mentiroso, que usava do poder, queria sempre se dar bem, corrupto, a história dele é horrível, mas ele, como ele era o sumo sacerdote naquele ano, ele foi usado por Deus para profetizar. Profetizar o quê? Versos 51 e 52. Ora, ele disse isto mesmo, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Porque ele disse que convém que um homem morra para que não pereça toda a nação. Ele queria matar Jesus por motivos egoístas, políticos, mas mesmo assim ele estava profetizando que Jesus devia morrer para reunir a nação, e não só a nação, como ele diz aqui, mas em um corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Quem são esses? Nós, os gentios. Então, judeu e gentio vão ser salvos na morte de Jesus. Veja quanta coisa evangelística aqui, vocês percebem, irmãos? Para nós falarmos do Evangelho, mostrarmos para as pessoas que Jesus morreu pelos nossos pecados para nos reunir numa igreja, num povo. A igreja é o povo de Cristo, que Cristo morre para resgatar, para unir num só povo. Terceiro lugar, irmãos, alertemos as pessoas contra o perigo de não crer em Cristo ficando do lado da falsa religião, como era o caso dessas pessoas. Olha, Jesus tinha ressuscitado, Jesus tinha feito um milagre extraordinário, mas a liderança religiosa queria matar Jesus porque não cria nele. Então existe o risco das pessoas não crerem em Jesus, mesmo sendo religiosas. Vamos alertar as pessoas sobre a falsa religião, tanto em relação a elas, como em relação a que elas conhecem. As pessoas conhecem muito a falsa religião. Pessoas chegam para nós às vezes e dizem assim, olha, sabe por que eu não acredito no cristianismo? Porque eu conheço muitos cristãos. Nós encontramos pessoas assim. Como é que nós podemos responder? Olha, meu amigo, existem mesmo cristãos falsos, existe religião falsa, mas isso não tem nada a ver com Jesus. Jesus é a verdade. Existe o cristianismo verdadeiro, existe a igreja verdadeira, existem pessoas que realmente são crentes, que você tem conhecido, naturalmente são falsos, mas eu quero lhe falar que existe sim, e que você não deve deixar de crer em Jesus, porque se você faz isso, você também está no meio dos que estão se enganando, e talvez você também esteja se enganando dessa forma. Então nós temos que alertar as pessoas com amor, explicar para elas que só realmente Jesus é a salvação e só com fé nele que nós podemos estar bem com Deus. Agora, eu quero dar 2 conselhos, segunda parte da nossa aula, para os evangelistas. Primeiro, nós devemos trabalhar, esse é o conselho de Jesus, devemos trabalhar enquanto é dia, mesmo no mundo perigoso. Leiam comigo aí do 7 ao 10, irmãos, olha só.
7 ao 10. Então Jesus disse: vamos outra vez para a Judeia. Disseram os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, tornas para lá. Jesus disse: não são 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. A nosso dia, a nossa vida. O mundo é perigoso? É. Mas nós temos que evangelizar, mesmo com risco da nossa própria vida. Tá? Mas nós temos que aproveitar a saúde, a inteligência, a força, a vida para evangelizar os nossos próximos irmãos. É a nossa vida. Quando nós tivermos morrido, acabou, é noite, né? Ninguém trabalha mais, mas enquanto nós estamos vivos, nós temos que trabalhar. Mas tem um outro detalhe que eu quero dizer para você. Mesmo assim, mesmo Jesus sendo corajoso, Jesus não era imprudente. Vocês querem ver comigo aqui? No versículo 53, olha só. Depois, desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali ficou com seus discípulos. Ou seja, Jesus ele era corajoso, mas coragem não é imprudência. Então, quando tinha risco, ele também se isolava, porque ele tinha a prudência, irmãos, de um homem fiel. Um homem fiel, ele tem fé, ele é corajoso, mas ele não é imprudente. Às vezes a gente tem que se recolher mesmo. Bom? Então, situações em que você não deve se expor, lembre desse exemplo de Cristo aqui. Às vezes a gente tem que dar um passo atrás e depois prosseguir o nosso trabalho de evangelismo, como o Senhor Jesus Cristo fazia. E o último conselho que eu quero colocar aqui para vocês, irmãos, são métodos destacados, né? Versículo 23 ao 26, vamos ler, por favor. Veja qual é o método que Jesus usa. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. Crês tu isto? Irmão, Jesus estava usando o método do evangelismo pessoal com esta mulher, com Marta. Evidentemente, ela já era uma crente, né? Ela cria no Senhor. Mas isso é um exemplo para nós, que quando a pessoa ela está ali numa situação de dor, de sofrimento, pode ter perdido um ente querido, pode estar passando uma doença ou uma aflição, enfim, é uma oportunidade de nós mostrarmos às pessoas a esperança. Olha, assim, só para dar uma pequena ilustração para os irmãos, quando a gente vai visitar uma pessoa no hospital, por exemplo, nós não vamos lá primordialmente para orar pela cura da pessoa, para dizer para a pessoa que ela vai ser curada, porque isso nós não estamos autorizados. Claro que a gente ora pela cura, tá? Claro que nós oramos, nós cremos que Deus cura pelos médicos, pelos remédios, e cura também, se Ele quiser, por milagre, nós cremos nisso. Só que o nosso trabalho é levar a cura espiritual, o consolo. Então, assim, irmãos, a gente experimenta, quando leva o evangelho para um doente, que ele pode estar doente, ele pode estar no leito de enfermidade, mas ele experimenta consolo quando ele ouve o evangelho. Entende? Então, o evangelho de Jesus é a consolação, é a nossa mensagem, sempre, meus irmãos, e não uma promessa de cura, de solução para aquele problema ali. Nós vamos lá, nós oramos, mas nós temos que aproveitar as oportunidades de aflições do próximo para anunciar o evangelho. Então, concluindo a nossa aula de hoje, o que é que nós aprendemos? Que aqui nós temos o fundamento do evangelho de Cristo na pessoa do Senhor Jesus, como aquele que morre por pecadores para lhes dar vida eterna. E isso é uma mensagem que nós temos que levar às pessoas e mostrar a elas que Jesus é a ressurreição e a vida, e que elas, quando creem no Senhor Jesus, elas estão vivas, mas que elas não devem desprezar Jesus, nem pela falsa religião que elas têm visto, e ter cuidado com elas mesmas, para que elas não caem no engano de achar que não precisam do Senhor Jesus, como essas pessoas aqui. Nós temos que trabalhar enquanto é dia,
E nós temos, meus irmãos, que tomar cuidado, um ponto aqui importante, com a religiosidade sem Cristo. Até esqueci aqui de falar para vocês esse ponto, tá? Nós evangelistas, as pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo em nós, e não uma mera religiosidade, como era o caso aqui dessas pessoas. Vamos orar, meus irmãos, vamos pedir que Deus nos abençoe. Essas breves palavras aqui, e esperando que o Senhor use para nos ensinar e nos usar na obra de evangelização. Senhor nosso Deus, obrigado que tivemos aqui o privilégio hoje, a oportunidade de ler este capítulo, de estudar, ainda que brevemente, este assunto. E pedimos, Senhor nosso Deus, nos edifica, nos ensina, Senhor, nos prepara. Nós sabemos que nós temos uma obra que nenhum de nós é capaz, mas nos dá a mensagem, nos dá a sabedoria e nos dá a graça para nós fazermos, Senhor, esse trabalho, e nos usa para a sua glória. Nosso desejo é que os nossos próximos sejam salvos, e pedimos que nos dê esse privilégio, Senhor, de sermos usados pelo Senhor neste propósito. E abençoe este nosso curso. Fica conosco, nos leva agora em paz para nossas casas, e que à noite nós possamos retornar aqui com nossos queridos irmãos também, para te adorar e te louvar no Senhor Jesus. Que assim seja. Amém.